Se você olhar para a filmografia de Steven Spielberg, pode se perguntar como tantos filmes diferentes vieram de uma única mente. Como o mesmo cérebro cria a aventura de alto voo de Indiana Jones e a realidade angustiante da lista de Schindler. Em se tratando de Spielberg, tais contradições são uma característica, não um defeito. Ele sempre se esforçou ao máximo e levou a produção cinematográfica ao limite. Enquanto muitos críticos o chamam de um dos maiores diretores do mundo. Alguns afirmam que ele destruiu Hollywood. Algumas pessoas o culpavam por estragar os filmes. Então, como Steven Spielberg se tornou um dos cineastas mais influentes do cinema? Spielberg nasceu em Cincinnati, mas logo se mudou. O trabalho do pai o levou com a família para Nova Jersey, Arizona e, por fim, Califórnia. Spielberg, um nerd desajeitado e sempre novato na cidade, lutou para se adaptar. Sendo frequentemente o único garoto judeu na cidade, não o ajudou a ganhar popularidade. Ele era constantemente envergonhado, e as outras crianças até foram à sua casa cantar que os Spielbergs eram judeus sujos. As provocações o afetaram, e ele começou a esconder sua religião, negando sua judaicidade. Se seu avô o chamasse por seu nome hebraico, Shmuel, em público, ele não responderia. Mas se a vida na escola não era fácil, em casa também não era. Aos 16 anos, Spielberg e sua família acamparam com o melhor amigo de seu pai. Sendo Steven Spielberg, ele levou sua câmera. Mas ao revisar as filmagens da viagem, ele viu sua mãe e o amigo de seu pai se aproximando demais. O caso devastou-o, mas ele guardou o segredo de sua mãe. Após 3 anos, seus pais se divorciaram, mas o pai assumiu a culpa. Ele contou aos filhos que o divórcio partiu dele. Eu não tinha conhecimento dos detalhes ou dos motivos da separação deles. E eu não soube por muito tempo. Eu não queria saber. Levando-o a sério, Spielberg mal falou com seu pai por 15 anos. Mesmo com toda a dor, Spielberg tinha um escape, sua câmera de filme de 8mm. Quando ele estava filmando, ele estava no controle. Ele recrutava amigos e irmãs para atuar em seus filmes de guerra no bairro, usando adereços estrategicamente posicionados para recriar explosões e destroços. A câmera não era apenas um brinquedo. Era como ele se expressava. A câmera era minha caneta, e eu contava histórias através da lente. E quando eu conseguia dizer ação e cortar, eu retomava o controle da minha vida. Através da lente, ele entendia a si mesmo e sua família. Não é surpresa que famílias problemáticas e a busca pela liberdade se tornaram temas recorrentes em seus filmes. A mãe apoiou a criatividade do filho desde cedo. Mas para o seu pai era só um hobby. Até mesmo Spielberg pensou que um dia seguiria uma carreira convencional. Esse dia nunca chegou. Em pouco tempo, seu passatempo se tornou sua vida. O primeiro passo, a faculdade, a única pegadinha... Ele não era um ótimo aluno e não conseguiu entrar nos melhores programas de cinema, como a Universidade do Sul da Califórnia e a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Fui até entrevistado pessoalmente na Universidade do Sul da Califórnia e mesmo assim fui recusado. Em vez disso, ele estudou na Cal State Long Beach. É difícil afirmar se uma escola mais prestigiosa o teria ajudado, já que ele não passava muito tempo em aula. Ele fazia curtas-metragens e se infiltrava na Universal para observar os mestres em ação. A lenda é que ele até montou seu próprio escritório e foi expulso do set de um filme de Alfred Hitchcock. Invadir foi a melhor coisa que Spielberg poderia ter feito. Ao se posicionar corretamente, Spielberg exibiu seu trabalho para as pessoas certas. No caso dele, a pessoa certa era o executivo da Universal, Sidney Sheinberg. Sheinberg, após ver o filme estudantil de Spielberg, ficou tão impressionado que lhe ofereceu um contrato de 7 anos para dirigir televisão. Ele disse, se você assinar conosco, eu te apoiarei tão fortemente na falha quanto no sucesso. Ok, vamos parar e apreciar isso por um instante. Ele ainda não havia iniciado o último ano da faculdade. Com base em um curta-metragem, ele se tornou o diretor de TV mais jovem a ser contratado. Ele não precisava mais da escola, era evidente. O novo contrato sofisticado de Spielberg não foi bem recebido por Hollywood. Ele era apenas um garoto que achava que poderia entrar em Hollywood sem mais nem menos. Mas os céticos fizeram pouco para impedi-lo. Após alguns anos, Spielberg obteve seu primeiro filme para a TV. Seus instintos artísticos se destacaram cedo. Quando os produtores queriam uma explosão chamativa para matar o caminhão, Spielberg insistiu em uma morte lenta e simbólica. Sua aposta deu certo e Hollywood notou. Spielberg provou a si mesmo na pequena tela, e agora ele estava pronto para a grande tela. Sua estreia foi um bom começo,
mas o segundo filme deixou o público ansioso. Impulsionado por uma combinação mortal de aventura e suspense, Tubarão levou multidões aos cinemas como nunca. Pessoas faziam fila ao redor do quarteirão para comprar ingressos, tornando-o um sucesso de bilheteria. Com este único filme, foi criado o modelo de sucesso de verão, abrindo caminho para as franquias modernas. Rapidamente se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos, tornando Spielberg um nome conhecido mundialmente. Apesar do sucesso, a produção de Tubarão foi conturbada. Spielberg queria que seu filme parecesse autêntico e estava disposto a se arriscar para isso. Em vez de filmar as cenas do oceano em um lago ou estúdio como a maioria dos diretores, ele filmou no próprio oceano. Spielberg não era oceanógrafo. Ele não planejou bem coisas como marés, vento, luz refletindo na água, ou o fato de que água salgada e um tubarão mecânico gigante não se misturam. Pessoal, não podemos filmar agora, aguardem. A produção foi adiada repetidamente, mas Spielberg se adaptou. O plano inicial era exibir o tubarão mecânico ao longo de todo o filme. Para evitar o uso do robô problemático, Spielberg decidiu filmar do ponto de vista do tubarão. Isso criou as icônicas cenas de caça que vêm à mente quando se pensa em tubarão. E isso aumentou o suspense. Como dizem, a necessidade é mãe da invenção. Apesar das soluções engenhosas de Spielberg, as filmagens de 55 dias levaram 159 dias para serem concluídas. As coisas não estavam indo bem. Os produtores queriam demitir Spielberg, mas Sidney Sheinberg o apoiou. O resultado foi um clássico. Para seu próximo filme, Spielberg fez sua primeira de muitas viagens ao mundo dos alienígenas, expandindo os limites dos efeitos especiais. O resultado foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau. A principal diferença entre Contatos Imediatos e Tubarão, além dos alienígenas, era o coração do filme. Contatos Imediatos, em sua essência, retratava uma família se desestruturando e um pai distante, história inspirada na própria vida de Spielberg. A infância de Spielberg começou a aparecer mais diretamente, resultando em mais um blockbuster em seu currículo. Spielberg se sentiu invencível. Suas apostas estavam dando certo, então ele decidiu criar uma comédia. Porém, desta vez as coisas não saíram tão bem. Embora ainda lucrativo, o orçamento de 1941 inchou enquanto Spielberg lutava para se controlar. A produção foi conturbada e as críticas foram péssimas. De repente, Spielberg estava vulnerável. Ele não tinha certeza de para onde ir a seguir, mas, no momento certo, seu bom amigo George Lucas deu-lhe um filme para dirigir. Era sobre um arqueólogo que se aventura pelo mundo em busca de artefatos sobrenaturais. Spielberg embarcou, animado para deixar 1941 para trás. Havia apenas uma coisa no caminho. Ninguém queria produzir o filme. Bem, pelo menos não com ele dirigindo. Lucas não notou que os produtores não simpatizavam muito com Spielberg. Ele tinha um histórico de exceder o orçamento e o prazo. Após 1941, as pessoas não estavam tão dispostas a investir nele. Mas ele havia aprendido com sua experiência. Spielberg prometeu a Lucas que ficaria dentro do orçamento se ele o apoiasse. No final, os dois entregaram talvez o herói mais icônico do cinema americano. Um que tinha problemas com o pai, assim como o diretor. É difícil imaginar como superar Indiana Jones. Mas Spielberg repetiu o feito no ano seguinte. Desta vez foi Extraterrestre. O Extraterrestre. A história de um garoto e um alienígena virou o filme mais lucrativo do ano. A história mágica segue cativando gerações. Quer dizer, quem nunca apontou o dedo para o céu e disse extraterrestre? Telefone para casa. Para Spielberg, extraterrestre era muito pessoal. Sob a aventura, tratava-se de divórcio e a busca por conexão, refletindo suas próprias vivências de infância. No entanto, da maneira mais Spielberg possível, ele filtrou esses temas através de uma aventura de grande orçamento que ainda empolga milhões. Enquanto Spielberg dominava a bilheteria, nem sempre era bem-vindo em Hollywood. Críticos diziam que seus filmes não eram arte. Eram entretenimento barato. Ainda pior, eles disseram que o blockbuster estava arruinando Hollywood. Ele disse que Steven Spielberg, por mais bom que seja, tem sido ruim para o negócio de filmes. Ele escreveu um artigo afirmando que Lucas e Spielberg destruíram Hollywood. Spielberg poderia ter ignorado os críticos, mas ele amava filmes e queria se provar como um artista. Assim, em uma jogada ousada, ele adaptou A Cor Púrpura, uma história de autodescoberta, empoderamento e resiliência de uma mulher afro-americana no sul dos Estados Unidos da América, no início do século XX. Ele seguiu isso com O Império do Sol,
um filme épico sobre uma criança que perde seus pais durante a invasão japonesa da China na Segunda Guerra Mundial. Ambos os filmes receberam críticas variadas e não alcançaram as bilheterias típicas de Spielberg. Apesar dos filmes terem recebido 17 indicações ao Oscar, os críticos afirmaram que ele tentava ser algo que não era. Spielberg não deixaria ninguém ditar o tipo de filmes que ele poderia fazer, mesmo que filmes sérios não fossem sua especialidade. E isso é uma coisa boa também. Caso contrário, nós nunca teríamos conseguido a lista de Schindler. Quando Spielberg leu pela primeira vez sobre Oskar Schindler e as vidas que ele salvou no Holocausto, ele soube que a história precisava ser contada. No entanto, ele não se achava a pessoa certa para contá-la. Ele tentou fazer com que outros diretores assumissem a responsabilidade. Após 10 anos, em 1992, Spielberg finalmente se sentiu preparado para assumir o filme mais importante de sua carreira. Quando ele começou a trabalhar em A Lista de Schindler, o judaísmo já era essencial para Spielberg. Antes de se casar, a esposa dele se converteu ao judaísmo. Ainda assim, fazer o filme o ajudou a superar a vergonha que sentia por ser judeu. Era um filme que ele sabia que precisava fazer, não apenas para si mesmo, mas para o mundo. Durante o Holocausto, a família de Spielberg perdeu muitos parentes. Porém, nos anos 90, os negadores do Holocausto estavam se tornando preocupantemente frequentes. Em vez de ficar com os lucros do filme, Spielberg usou o dinheiro para criar a Fundação Shoah. Por décadas, a Fundação Shoah documentou as histórias dos sobreviventes do Holocausto, preservando suas memórias para o futuro. No mesmo ano, ele lançou outro filme que virou a indústria de cabeça para baixo, Jurassic Park. Personagens computação gráfica tridimensional dividiram a tela com humanos pela primeira vez. As limitações dos efeitos especiais sumiram, iniciando uma nova era na produção de filmes. O computação gráfica tridimensional está em todo lugar agora, mas começou com Jurassic Park. Na mesma época, Spielberg enfrentava mudanças pessoais. Por exemplo, ele perdoou o pai. Spielberg se divorciou em 1989 e se casou novamente em 1991. Sua vivência com amor e paternidade mostrou-lhe que as coisas eram mais complexas do que aparentavam. Com as coisas bem com seu pai, Spielberg decidiu homenageá-lo da melhor forma que sabia, por trás das câmeras. Ao crescer, ele ouvia seu pai contar histórias de guerra com seus amigos e Spielberg queria mostrar o que soldados como seu pai realmente passaram. Não. Romantismo sem glória, só guerra e seu horror. Ele entregou na forma de salvando o soldado Ryan. A representação do 500 e a 500 no filme foi tão intensa que veteranos precisaram ser retirados dos cinemas. Pode ter deixado alguns espectadores um pouco enjoados, mas provocou conversas. Os avós compartilharam suas experiências e livros sobre a Segunda Guerra Mundial estavam extremamente populares. Mais de 25 anos após o lançamento de O Resgate do Soldado Ryan, Spielberg continua igualmente inspirado, mesmo sem tanto drama familiar em sua vida. Seu foco nas relações pai-filho em seus filmes nunca mudou, e nem sua tendência a ganhar prêmios e esgotar os cinemas. A cada filme, ele entrega um pedaço de si para o público, especialmente em The Fabelmans, pois, como sabemos, é literalmente sobre sua própria vida. Sua consistência é ainda mais impressionante quando você considera o quanto ele cria e cria e cria, não apenas como diretor, mas como produtor. Men in Black, ele produziu isso. Shrek, ele também produziu isso. Transformers, True Grit, Twisters, todos produzidos por Spielberg. Aos 77 anos, ele continua ativo. De acordo com o IMDb, ele está produzindo mais de 20 filmes e séries de TV no momento. Se eu fosse ele, estaria em uma ilha com uma margarita, mas esse não é o Steven. Ele ainda está fazendo mágica no cinema. Ele não vai parar tão cedo.